Então, boa tarde, seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. Mas antes de passarmos à agenda de hoje, 3 pontos prévios. O primeiro, para lhe agradecer, porque nós, na semana passada, batemos o recorde absoluto de views do Think Tank. Isso só acontece graças ao seu empenho e graças à forma como divulga, como partilha este programa nas redes sociais. O segundo ponto, lembrar-lhe que pode ir colocando as suas questões, os seus comentários e também as suas dúvidas, ainda na primeira parte, porque a altura ideal para os comentar e para respondermos, estes dois senhores estão aqui comigo, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, é na segunda parte. O terceiro ponto, vamos então à agenda desta semana. Proposta de Jorge Marrão, e então eu separei em 2 pontos. A primeira foi aquela que o Jorge sugeriu, dá por este tema: a tragédia de um Estado e de uma partidocracia falidos e quais os efeitos que isso tem no crescimento de Portugal. O segundo ponto, de sugestão minha, a crise desta semana mostrou que o governo afinal é frágil e que o Primeiro-Ministro não é imbatível. Bom, Jorge, tu és o pai da primeira ideia. Queres comentar? A tragédia de um Estado e de partidos falidos, o que é isto? Bom, a tragédia, houve uma tragédia humana que revelou um conjunto de debilidades e insuficiências no Estado. E a pergunta que nós temos que fazer como cidadãos é saber porque é que este edifício estatal que foi construído ao longo destas 2 últimas décadas não consegue resolver um problema que nós sabemos que é cíclico, que é o problema dos incêndios. Não do ponto de vista técnico, porque isso provavelmente haverá inúmeras soluções possíveis para resolver. A pergunta é porque é que não foi dada a devida atenção ao assunto. E depois deve-nos levar a pensar por uma outra tragédia muito mais grave, que é um Estado que não resolve um problema que tem um ciclo anual, como é que vai resolver um problema geracional? Como é que nós vamos resolver o problema da nossa dívida? Portanto, tudo isto vem ao de cima, nós podemos não lhe dar grande importância, mas acho que devíamos é o momento certo para dar a importância a este assunto. E, por outro lado, revela também um sistema partidário que se fecha sobre si próprio, que vai encapsulando os próprios ministros, vai encapsulando o governo e que deixam de perceber qual é o problema real de um governo e de um Estado. É resolver os problemas práticos. Deixa-me só colocar uma pergunta. Quando tu dizes que vai encapsulando, quer dizer, o governo vai se fechando sobre si mesmo. Foi aquilo que nós vimos com a remodelação. O governo vai se fechando sobre si mesmo e revela que tem uma agenda política que está centrada na manutenção pura e simples do poder, ou seja, não há uma agenda em que nós sintamos que está para resolver os problemas que é um Estado, seja ele de esquerda, centro-esquerda, direita... É irrelevante a cor política. Sim. É irrelevante a cor política. Portanto, o que nós estamos a assistir é provavelmente um Estado que eu diria um Estado de manutenção e que repara as coisas, mas não tem edifício, ou seja, não tem edifício para resolver os problemas centrais da sociedade portuguesa. E isso é que nos deveria levar a assustar, porque o que nós temos para resolver para as próximas 2 décadas exige um conjunto de infraestruturas, exige um Estado diferente, um Estado inteligente. Uma estrutura diferente. Uma estrutura diferente, ou seja, nós tivemos a evolução dos Estados, dos Principados, dos Estados-nação, que depois se transformaram em impérios, transformaram-se em democracias liberais e depois passamos para o estádio do welfare state, o Estado de bem-estar, e hoje temos um Estado que não consegue resolver este problema e que descobre que, afinal, faz parte das suas funções. Pois. E, portanto, este é que é a tragédia, no fundo, que nós associamos. Para além, obviamente, da tragédia humana. E, por outro lado, o que eu tive curiosidade em ver como é que depois as claques partidárias se organizavam à roda deste tema. E é confrangedor ver, eu diria até uma expressão que foi pouco feliz do Primeiro-Ministro, é infantil o que estão a fazer. Que é não perceberem o que é que temos que resolver. E, portanto, este ensimismamento do Estado sobre ele próprio, ou o Governo sobre ele próprio, obviamente teve este resultado desastroso. Joaquim?
Eu não vejo as coisas nesta perspectiva tão simpática. Eu vejo as coisas numa perspectiva mais... Acha que isto grave. é simpático? Isto é gravíssimo. Não, porque nós estamos perante incompetentes na política. E incompetentes na política é perigosíssimo. Mas porquê? Porque é que é a mesma coisa que estarmos a conduzir e o volante não obedecer às nossas intenções. Vamos lá por partes. A política em si é trágica. A política não é uma festa. Quando fui trabalhar com o Almirante Pinheiro de Azevedo, no gabinete do Primeiro-Ministro tinha uma decoração, uns quadros, que estavam lá do tempo de Marcelo Caetano, que ainda não tinham sido mudados. Só foram mudados mais tarde com o Mário Soares. Portanto, nem o Vasconcelos, nem o Pinheiro de Azevedo mudaram. E então, eram dois quadros que faziam... estavam virados um para o outro, que eram cenas de caça de cães a atacarem cães. Ora bom, eu era jovem nessa altura e fui obrigado a refletir o que é que levou dirigentes políticos a escolherem para decoração cães a atacarem cães. A espelhar dois quadros sobre cães a atacarem cães. E aquilo é a política. Cães a atacar cães. Portanto, a política é trágica em si mesmo. Mas acha que estamos neste momento perante cães a atacar cães também? Espera. Mas, já lá vamos. Mas a política não tem que evoluir com as tragédias. A política deve evoluir evitando as tragédias. Quando a política evolui por tragédias, então é incompetência dos políticos. Ora, nós tivemos uma tragédia em 2011. Chamou-se Bancarrota. Pergunta-se, aprendeu-se? Rigorosamente nada. Porque essa tragédia foi utilizada na tal imagem dos cães contra cães para uns dizerem que os culpados eram os outros. Mas ninguém quis refletir sobre uma coisa que encontramos agora também na floresta, que é uma imprevidência secular da nossa sociedade em relação a esse tipo de dificuldades. Mas quando o Joaquim diz que não aprendemos nada em relação à bancarrota, está preocupado com o orçamento? É essa a sua preocupação? Não. Sou preocupado com a repetição, porque não vamos aprender nada com os incêndios. Mas o que é que... está bem, está a falar dos incêndios. Há uma diferença. É que o presidente do tempo da bancarrota sabia exatamente porque é que a bancarrota aconteceu e a única coisa que procurava era uma plataforma política que evitasse que os cães comessem os cães, isto é, que evitasse o debate sobre as razões. E isso quer dizer, a contrário do senso, que o presidente do pós-bancarrota não sabe isso? Espera. Agora, esse presidente, que sabia tudo sobre porque é que houve a bancarrota, fracassou ao tentar deixar a solução, que tentou uma vez com o seguro, e a segunda vez, quando ia tentar um entendimento entre o PS e o PSD, basicamente para pôr os cães nas mesmas casotas e não precisarem habituarem-se uns aos outros, não é? Bom, mas ele falhou. E agora este, perante a tragédia atual, percebe, primeiro, que os déficits e os orçamentos não valem nada quando as dificuldades surgem. Segundo, que um presidente não pode ficar quieto a ver o espetáculo, porque no cimo da pirâmide onde ele está, primeiro, não se pode sentar. Segundo, tem de saber que as faces da pirâmide são escorregadias. Portanto, vai para lá abaixo. E, portanto, ou se movimenta muito rapidamente, obrigando os outros a mexer-se, porque ele está no pico da pirâmide, não se pode mexer. Se pode sentar. Ou obriga os outros a mexer-se, ou é ele que entra em colapso. Joaquim, vamos só agora mas espera aí, deixe-me tentar traduzir isto para a parte mais acessível para quem está a ver. O que o Joaquim está a dizer é que o Presidente, desta vez, interveio. Não é? Interveio e condicionou. Ele já sabia que ia ter de intervir. Pois, mas então a pergunta... Não sabia que a tragédia era esta. Pois, então, mas vem a segunda pergunta. Então, mas se ele já sabia que tinha que intervir, porquê é que não interveio mais cedo? Não, porque não pode. Como assim? Já havia 66 mortos. O que ele sabe, e por isso é que eu digo, ele sabia que tinha de intervir, é que o que fez fracassar o antecessor, o professor Cavaco, presidente,
deixou uma herança que ele sabia que não se podia manter por um período longo. Qual foi essa herança? Uma coisa que toda a gente chama geringonça, e aqui eu chamo caranguejola, que é uma plataforma incongruente. Uma plataforma incongruente é outra vez os cães na floresta, é uma plataforma que vive de negociar dentro dela porque as peças não encaixam umas nas outras. Que é o que está a acontecer. Agora repare, se uma plataforma política incongruente tem que negociar dentro de si própria, não percebe o que é que se está a passar ao lado. Ao lado, por cima e por baixo. Se não houvesse os incêndios e a tragédia das mortes e da destruição que estes incêndios provocaram. Porque agora, reabilitar todas aquelas estruturas, permitir que aquelas pessoas voltem a viver normalmente, vai ter implicações pesadíssimas. Mas o que é orçamental, sociologicamente falando? Não é só orçamental, é a exigência da reconstrução. Vamos lá pensar o que é que foi a reconstrução da Europa depois da guerra. Plano Marshall. Não, o Plano Marshall é o dinheiro. A reconstrução difícil foi repor as sociedades europeias a funcionarem. Isso é que é a parte difícil. E a parte política. Não custa dinheiro. Sim, mas isso é tragédia. Diz Jorge. Não, o que eu ia aqui acrescentar ao Joaquim é que o que é mais gritante é que o Estado, em vez de ser resultado de uma reflexão e de uma escolha, ele é resultado do acidente e das forças naturais. Ou seja, fomos todos confrontados com um problema que nos surpreendeu, que o Estado não tem capacidade ou não teve capacidade, mas é este mesmo Estado que vive capturado por um conjunto de interesses centrados na distribuição para a captura eleitoral. Olhas para o orçamento e percebes isso claramente. E é um Estado que não se consegue pensar que a diminuição de recursos obriga a uma reflexão e uma escolha estruturada, sistematizada a longo tempo. É este Estado que quer dar lições aos privados sobre o que é competir e o que é produtividade e nele próprio... Sim, é um péssimo exemplo. É um péssimo exemplo. Mas, Jorge, deixa-me pegar nessa parte, para ti e para o Joaquim, que é... o Joaquim há bocado dizia que o Presidente não podia intervir mais cedo. Bom, mas a pergunta é esta. Não havia 66 mortos? Primeiro. Segundo, não ficou claro que não havia coordenação na Proteção Civil? Terceiro, não ficou claro que a Ministra é incompetente? E agora a quarta pergunta. Sabendo estas três coisas, não era melhor ter atuado antes, que se tinha evitado 43 mortos? Qual Ministra é que é incompetente? A Ministra da que foi chefe de gabinete do Ministro da Administração Interna, António Costa. Sim. Quando esse Ministro da Administração Interna concebeu o sistema que agora faliu. É verdade. Esse é que é o problema. Então vamos subir no grau. Percebe que é incongruência? Percebo. A incongruência é isso. Joaquim, então, mas o Presidente não sabe isso. Espera aí. Mas o Presidente não pode... O Presidente sabe. Não, mas aqui vamos separar as coisas. O Presidente não sabe que se vão dar incêndios. O Presidente é confrontado com o resultado dos incêndios. Já tinha acontecido. E por um conjunto de... Se nós observarmos a informação que foi propalada nos últimos meses sobre os incêndios, são contradições que revelam a falência do sistema mediático. O sistema mediático, em vez de fazer o escrutínio sério do que se passou, só consegue humanizar-se perante a tragédia dos últimos dias. E é essa tragédia dos últimos dias que leva o próprio Primeiro-Ministro a recuar e a perceber que tinha cometido um erro, que não tinha avaliado. Portanto, nós estamos numa sociedade hoje que está mediaticamente falida, dependente do exterior. Mas quer dizer mediaticamente, quer dizer comunicação social? A comunicação social, do ponto de vista de escrutínio, não percebeu o que está, quer dizer, não se percebe o que está a passar, porque isso é que chega a ser revoltante para os cidadãos. Porquê? Porque como é que é possível termos uma força policial a dar instruções aos civis que os leva à morte? Provavelmente não queriam fazer isso, como é óbvio. Ninguém quer fazer isso. Mas foi isso que aconteceu. Como é que é possível? E de repente nós vamos assistindo a um conjunto de discussões, que é as tais discussões dos cães contra os cães,
em vez de discutirmos o que é um novo Estado, não diria Estado novo, porque senão sou mal interpretado, o que é um novo Estado que tem que viver com diminuição de recursos e com problemas... Deixa-me só perguntar aqui uma coisa ao Joaquim. Joaquim, não o surpreendeu esta falta de ligação do Primeiro-Ministro à realidade? Nada. Não me surpreendeu nada, não? Por ser pessoa que era assim. Vamos lá ver. Questão dos incêndios, uma tragédia. Questão da bancarrota, outra tragédia. Mas temos uma tragédia mais anterior, a questão das nacionalizações, que era para que os trabalhadores pudessem gerir aquilo que passava a ser do interesse coletivo. Faliu tudo. É verdade. Bancarrota. Não só estamos na bancarrota, como não queremos saber porque é que estamos na bancarrota. E pior, assim que parou a pressão da bancarrota, a política que se segue é repor o que existia antes da bancarrota. Há aqui qualquer coisa que é estranho numa sociedade desta. É verdade. Agora, incêndios. Há duas maneiras de olhar para a questão dos incêndios. Uma é combater o fogo. Compra-se equipamento, fazem-se contratos com empresas, arranjam-se comunicações, tudo para combater o incêndio. E há a prevenção. Pois, mas essa da prevenção é que é mais complicada. É onde se gasta 5% Porque quem tem prevenção, ou seja, as companhias de celulose, sim, não têm incêndios. Bom, deixem-me só fazer aqui um pequeno intervalo. Vamos deixar passar 30 segundos. Não se esqueça, pode voltar à segunda parte, que é onde nós vamos responder, começar a responder às vossas perguntas e aprofundar um bocado aquilo que o Joaquim estava a dizer agora. Até já.